Boa noite a todos. Que Jesus, Mestre amado querido, nos envolva em seu amor neste dia e que possamos estar abertos aos ensinamentos que chegarem para cada um de nós. Que possamos, observando tudo que está sendo nos passados, procurar melhorarmos dia após dia. Que assim seja. Então hoje eu vou falar sobre mediunidade e saúde mental. Então a gente vai ver que saúde não é só a questão biológica, né? Eu estou com saúde se o meu corpo físico está saudável. Então a gente vai ver que o conceito ele é muito mais amplo, mais abrangente. O Espírito Emmanuel coloca que saúde é a perfeita harmonia da alma. E muito bacana agora a gente ilustrar trazendo o exemplo de Chico Xavier, o médium. Chico Xavier, ele desencarnou aos 92 anos de idade. Mas Chico, se a gente olhar a questão biológica do corpo físico dele, ele já estava bem debilitado. Ele teve muitas patologias ao longo de sua vida, ele ficou cego de um olho, ele lia muito, estudava muito, psicografando livros, né? Teve hérnia de abdômen, hiperplasia prostática, outras coisas. Mesmo assim, Chico prosseguiu com seu trabalho. Né? Interessante que aos 92 anos, nesse tempo todo, ele trabalhou incessantemente. O que era isto? É a saúde da alma, né? Apesar dele ter tido esses problemas no campo biológico, físico, ele prosseguiu trabalhando. Então, ele ajudava o próximo, fazia visitas, trabalhava no centro, psicografou. Em média, a gente tem aí um acervo de 412 livros psicografados por Chico Xavier. Muito trabalho, não é mesmo? Então, quem que aguentaria fazer isso como Chico fez aí uns 90 anos de vida, né? Se a gente for olhar, ele dormia cerca de 2 a 3 horas por dia. Então, numa sociedade hoje que a gente está tão acostumados com conforto, né? Se a gente pensar num pouco de desconforto, a gente já é intolerante. Mas é interessante a gente ver esse exemplo que é possível a gente perseverar tendo a saúde da alma. E aí, vamos parar de reclamar. Pessoas que reclamam demais criam uma vibração ruim e não progridem, né? Quando adoecer, vamos nos perguntar: para que eu estou passando por isso? E não por quê. Eu explico. Quando a gente diz por quê, nós estamos querendo terceirizar. A gente quer achar um culpado, não é assim? Então, eu quero achar um culpado para eu passar por isso. Se eu não achar, eu invento. A gente tende a fazer isso. Mas o para que eu estou passando por isso é diferente. Porque eu vou entender o que eu tenho que aprender com essa doença. Ou mesmo com a mediunidade. Se eu tenho a mediunidade mais aflorada, tenho para quê? O que é que eu devo aprender com a mediunidade? Passar a olhar dessa forma nos ajuda muito. E refletindo no primeiro momento, a gente tem que ter em mente que a mediunidade não é doença, é uma questão fisiológica do corpo da pessoa. E que também mediunidade não gera doença, mas ela influencia na saúde mental. Se você não souber trabalhar a sua mediunidade para o bem, não entender e não trabalhar isso sim pode ser fonte de uma doença mental, de uma patologia. Agora, se você compreender e souber trabalhar, ela vai te proteger. Um olhar aí diferenciado. E o que vai fazer diferença? Eu trouxe pra gente do livro Olhar Mágico, de José Carlos de Luca. Ele conta que, estando em reunião espírita de cura,
Ele se perguntou: será que todo mundo aqui vai ser curado? Ao que um benfeitor espiritual respondeu: só serão curadas as pessoas que têm a mente curável. E aí, o que é mente curável? Será que nós temos esta mente curável? Então, José Carlos de Luca explica que mente curável é você ter fé na cura do que na doença. Direcionando o seu pensamento nesse processo de cura, do poder que o organismo tem de se regenerar, de voltar a atingir o seu estado natural e não fixar na doença em si. Mente curável também é a mente em estado de harmonia, porque uma mente desequilibrada, desarmônica, ela vai gerar doença. Então a gente tem que estar atento às nossas formas de pensar. O espírito Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do médium Divaldo Pereira Franco, ela pontuou algumas coisas, como que pensamentos negativos podem levar a uma doença, a um desajuste físico. Então, quando se tem a ansiedade dá uma descarga do hormônio adrenalina, né? Que dá aquela taquicardia, várias sensações, coração dispara. Isso sobrecarrega o nosso sistema nervoso, podendo causar então a doença. Pessoas pessimistas, que veem tudo pelo lado negativo, ela coloca, perturba o aparelho digestivo. Pessoas que têm medo demais, que são revoltadas, vão causar úlceras gástricas. Tá vendo como esse desequilíbrio da mente vai gerar uma patologia? E a gente tem a tendência de relacionar a saúde à parte física da matéria, assim como a gente tem a tendência de relacionar mediunidade ao fenômeno. Então a gente acha assim, médium é só aquele que vê e escuta. Se eu não tenho isso, eu não sou médium. Mas a gente vai ver, através do livro dos médiuns, que todos temos uma mediunidade, umas mais afloradas, outras menos, mas nós somos totalmente influenciáveis. E é interessante essa compreensão, porque melhora muito a nossa vida quando a gente compreende isso. Por exemplo, quem não tem intuição, que pega, vem na mente assim, olha, não faz isso, não vai por ali. Você tem um espírito ali te direcionando. A gente não está sozinho, não, né? A gente tem o nosso mentor espiritual, a gente sabe disso, e nós temos uma grande falange aí de espíritos torcendo por nós, nos ajudando, assim como tem contrariamente. Quem é que nunca sonhou? À noite, todos, mesmo que não lembrem, nós temos contatos com os espíritos, né? Através do nosso desdobramento, a gente tem esse contato com o plano espiritual. E também nós temos inspirações. Quem é que nunca teve uma ideia assim, eu tive essa ideia, uma ideia genial? Nós somos inspirados por eles. Entender isso nos ajuda muito. Por quê? Porque às vezes a gente está passando por, né? A gente tem o nosso contato social, muitas pessoas, e às vezes um relacionamento dentro de casa, ou mesmo no trabalho, outro lugar, o que acontece? Às vezes tá ficando difícil, a pessoa começou a ficar estranha com a gente, tá diferente, e a gente tende a ficar com raiva daquilo, chateado. Ao invés de fazer isso, a gente tem que lembrar, olha, nós todos temos uma mediunidade. E aí que a gente pode estar sendo influenciado, essa pessoa também. Então tem espíritos, às vezes, que querem perturbar o nosso relacionamento, não quer que dê certo mesmo. E eles fazem de tudo para conseguir influenciando o outro. O que a gente tem que fazer nessa hora? Bom, então a gente tem que admitir e pensar, olha, essa pessoa pode estar sendo influenciada, eu vou rezar por ela. Antes de eu encontrar com ela, eu já vou rezando, vou pedindo a proteção, para intuir aquele espírito que está ali com ela, para ele ser auxiliado, para ela receber as boas energias e vibrações, ela chegar e eu fazer isso, nem que eu vá no banheiro escondida lá e rezar. Por quê? Porque aí você está melhorando a vibração entre você e ela.
e as coisas realmente você vai perceber que melhoram. Então, entender que estamos sendo influenciados o tempo todo nos ajuda no nosso dia a dia. Faz toda a diferença. No livro dos Médiuns, capítulo 14, né, coloca pra gente que toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Pode-se dizer que todos são mais ou menos médiums. E aí que a gente vê que os espíritos influenciam muito na nossa vida. Questão de número 525 do Livro dos Espíritos tem a seguinte questão: exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que vos aconselham. Então a gente tem que ver que a gente é muito influenciado. E vai depender da nossa conexão. Se a gente está bem com pensamentos elevados, nós vamos atrair os bons espíritos. Mas se não, a gente vai atrair espíritos inferiores que vão ficar nos intuindo e sem que percebamos, vamos agir como eles desejam. Então a influência é grande dos espíritos em nossa vida. Eu trouxe 2 quadros aqui interessantes que está no livro dos médiuns, que eu achei interessante colocar. Um é que eles estavam numa ópera uma noite, e daí que estavam com um médium muito bom vidente. E esse médium falou para eles que lá na ópera, embora tivessem muitos locais que eles estavam vendo vazios, estavam ocupados por muitos espíritos. E que esses espíritos muitas vezes se aproximavam das pessoas para ficar ali ouvindo a conversação delas. Ele também observou que os atores da ópera estavam sendo muito influenciados por outros espíritos. Havia ali muitos espíritos imitando de forma grotesca aqueles atores, mas também havia, segundo o médium, espíritos sérios que pareciam inspirar os atores. Então a gente pensa, se o ator se preparou, rezou, mentalizou coisas boas para fazer aquele papel, se preparando antes mesmo de entrar, ele se sintonizou, abriu o caminho para os bons espíritos. Então, certamente, ele está sendo intuído por bons espíritos. Mas se não houver preparo, ele está à mercê da influência dos espíritos inferiores. E aí, lá na ópera mesmo, eles evocaram o espírito autor da ópera. Olha que interessante. E perguntaram para ele o que ele estava achando da ópera. Ele falou que, olha, eles cantam, isso é tudo. Eles estão precisando de estar mais inspirados. E aí ele pega e fala, olha, se vocês querem ver, eu vou lá. E foi, pairou em cima daqueles atores e começou a jorrar dele uma luz, coisas boas. E os atores modificaram naquele instante. Ficaram com mais energia, atuaram melhor. Então, a todo instante, a gente tem uma multidão dos espíritos nos influenciando, seja em qualquer lugar. Estejamos nós numa reunião, no trabalho, em casa, em todos os locais. E é bom que a gente entenda isso, para orar e vigiar como Jesus nos ensina. Também numa representação teatral no outro dia, eles dizem que estavam lá também com um médium vidente, também muito bom. Esse médium disse que um espírito chegou até ele e falou, olha, eu estou fazendo de tudo para aquelas 2 damas do camarote ali saírem de lá. Você quer ver que eu tiro elas de lá? E foi. Chegou no meio delas e começou a falar muito. Elas, lógico, não perceberam isso, mas subitamente uma olhou para a outra, saiu dali e não voltaram mais. Ou seja, influência constante, né? Muitas vezes a gente faz coisas que a gente não sabe nem por que fez. Né? Por que eu lembrei disso? Justo naquela hora me atrapalhou. Então, rezar para observar, isso não é meu, isso não me pertence. Né? Vou rezar aqui e vou ficar de boa. Então, hoje em dia, estuda-se como a mediunidade pode influenciar na saúde mental das pessoas. Porque quando adoecemos a mente, a gente sabe que é questão de tempo para adoecer o corpo físico, como disse Joana de Ângeles, né? Que deu aqueles exemplos. E bem recentemente é que a Sociedade Americana de Psiquiatria
passou a chamar a atenção dos psiquiatras para que nem todo quadro dissociativo é patológico. O que é isso? Eu vou explicar. Quadro dissociativo é o quadro que o médium tem. E várias psicoses têm também esse quadro dissociativo. Quadro dissociativo é quando a pessoa fala como se fosse uma outra pessoa e vê coisas que os outros não veem. O médium tem isso, mas muitas psicoses, quadros sérios aí, tem também. O interessante é que a psiquiatria já está se abrindo para isso e já chama atenção. Olha, tem quadro aí que não é psicose. Tem quadro dissociativo que não é. Então, não precisa de tratamento medicamentoso, não. Não fala que é mediunidade ainda, mas já compreende. Então, pode ser melhor tratado quando uma família pega um médium, não entende o que está acontecendo e leva no psiquiatra. Às vezes, o psiquiatra vai dopar ele, mas vai perceber que não é uma psicose que vai tratar melhor essa pessoa. Então, foi uma grande evolução na Sociedade Americana de Psiquiatria, essa descoberta. Muitas vezes, gente, a gente tem que estar atento que o médium ele é exposto a tratamento desnecessário, né? Então, o que acontece é que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Pesquisar melhor o que se passa com o outro, porque nem todos os profissionais estão preparados para reconhecer uma mediunidade. O Dr. Décio, ele, né, médico, palestrante, espírita, ele conta que certa vez foi uma paciente no seu consultório, ela era evangélica, a família dela é evangélica, ela médium, imagina, e dizia ver os mortos e se comunicar com eles. A família procurou então ajuda para exorcizá-la, não conseguiu sucesso, foi atrás de outros psiquiatras. E assim ela tomou o eletrochoque, recebeu eletrochoque e também foi dopada com medicamentos. Até que nesse processo todo ela chegou ao Dr. Décio. Dr. Décio, que é espírita, explicou para ela que o que ela tinha na verdade era mediunidade e explicou a ela o que era mediunidade. E disse, olha, você não precisa de falar com as pessoas que você se comunica com os mortos. Então a partir dali ela melhorou muito. Né? Sabendo o que é, a gente compreendendo e que não precisa falar disso para os outros, já ajuda muito. E buscar ajuda, né? Interessante trazer informação seguinte. Primeiro que você tem aí a mediunidade nas crianças. E é interessante a gente entender como é esse processo para poder administrar isso melhor com a criança. Porque senão ela também pode passar por tratamentos desnecessários, trazendo traumas futuros para ela. E a gente não quer isso. Então a FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, ela encomendou de 2 médicos, doutores aí, um livro, que foram os doutores Arismar e doutor Fernando, que é um neuropsiquiatra, um livro sobre mediunidade em criança. Então é interessante, quem busca compreender isso melhor, até procurar esse livro da FEB, né, para ajudar a entender melhor como ocorre a mediunidade em criança. E o que a ciência de hoje em dia nos diz, né? Então já é um dado bem consolidado no meio médico de que as pessoas que têm fé, que têm uma crença espiritual, elas adoecem menos. Elas são mais saudáveis, vivem melhor. E quando adoecem, elas se recuperam mais rapidamente que as outras. Isso é uma grande evolução, né? Reconhecer isso. Um estudo feito com médiuns em São Paulo para avaliar a saúde mental deles, chegou à conclusão que médiuns estavam com saúde mental, sim, e mais, que eles eram mais saudáveis que a população em geral. Mas tem uma explicação. É todo médium assim? Não. Esses que trabalham a mediunidade de uma forma séria, né? Porque a gente sabe que o trabalho mediúnico, ele é um grande compromisso que a gente assume. Então a gente tem que estudar muito sobre mediunidade, porque é uma coisa muito séria, compreender bem todo esse processo e mais, nos modificarmos.
É uma reforma íntima. Porque se a gente não modificar, nós vamos estar à mercê dos espíritos e dos inferiores. E quando eu me modifico moralmente e que eu já me vigio nos locais que eu frequento, já começo a selecionar leituras mais edificantes, ouvir coisas melhores, eu estou melhorando a minha vibração e atraindo os bons espíritos. O meu trabalho, então, vai ser com os bons espíritos. Então, se eu faço isso e modifico minha vida e exerço a caridade, porque é dando que se recebe, né? A gente vê isso na oração de Francisco de Assis, é dando que se recebe, a gente se fortalece e realmente nós vamos adoecer menos, vamos trabalhar melhor com essas questões, vamos ser mais ajudados e protegidos. Daí que os médios, então, podem ter uma saúde mental melhor que a população em geral, se ela direcionar bem todo esse processo. E é interessante que quando a gente desenvolve a mediunidade nesse sentido de nos melhorarmos, a gente começa a perceber, né, mais o meio, porque o médium é sensível ao meio. Então ele começa a perceber que, esse pensamento, por que essa raiva chegou para mim do nada? Por que eu tô com raiva, irritado? Não é meu, isso não me pertence. Eu faço uma prece e isso se vai. É influência dos espíritos. Então quando eu começo a me instruir mais, eu entendo que essas influências não são minhas, então eu não preciso pegar para mim. Eu levo melhor o meu dia a dia. Estou mais atenta. E o que disseram aí dois grandes psiquiatras? Olha só que interessante. Karl Jaspers, ele foi um filósofo e psiquiatra alemão que desencarnou em 1969. O que ele disse sobre mediunidade? Além da importância no diagnóstico diferencial nas psicopatologias, o estudo e entendimento da mediunidade deve ampliar o conhecimento do psiquismo humano. Olha que evolução aí na psiquiatria trazendo isso pra gente. O estudo da mediunidade deve ampliar o psiquismo humano e vai ajudar com certeza num diagnóstico diferencial aí. Então muitos pacientes serão ajudados. Um outro psiquiatra e psicoterapeuta suíço que desencarnou em 1961, e ele foi um grande estudioso que contribuiu muito para os conhecimentos atuais da mente humana, que foi Jung. Ele disse, ele era médium, não vou me compreender, não vou me comprometer com a estupidez em voga de considerar tudo que não posso explicar como uma fraude. Então aí a psiquiatria trazendo um grande avanço na questão da mediunidade. E a gente vai ver então que nós temos que tomar muito cuidado com nossos pensamentos. Tem uma passagem no livro de André Luiz. André Luiz é um espírito, né, que trouxe através de psicografias vários livros e contando detalhes do plano espiritual. Então, André Luiz, ele diz que certa vez estava com o orientador espiritual dele, assistindo a um jovem que estava prestes a ser molestado sexualmente. E aí ele pergunta ao orientador, e aí, nós vamos fazer nada? Aí ele diz, não, nós estamos aqui para isso. Então por que a gente não faz? Aí o orientador diz, porque o jovem tem que abrir a mente, a vibração, para receber a nossa ajuda, senão a gente não chega até ele não. Aí na hora que o jovem pensa, se aquilo estava acontecendo, era certo, era errado, pensou firmemente em Deus, ele melhorou a vibração, abriu o campo para eles atuarem e ajudar. Ou seja, será que nós estamos abrindo esse campo mental para as ajudas também chegarem? Será que a gente não está tão habituado já com as nossas companhias, né? Que a gente não dá a oportunidade dos bons espíritos agirem sobre nós? Será que estamos tão centrados na doença? No pessimismo? Essas energias, gente, quanto mais a gente falar negativamente das coisas, mais a gente fecha para a solução dos problemas, para a espiritualidade agir em nós. Então, muita atenção, principalmente nesse momento do coronavírus aí, com esses pensamentos pessimistas, por falar tanto em si da doença, de medo, porque você vai estar gerando uma onda negativa ao seu redor. Muita atenção.
Então, mediunidade é sintonia, nós escolhemos a nossa companhia. Antes de finalizar, é importante chamar atenção para que todo médium tem que desenvolver sua mediunidade num centro espírita. A gente tende a falar isso. Cuidado, não. Porque se é um médium evangélico, e aí? Ele vai ter que ir para um centro espírita? Não, gente. Primeira coisa, orientar esse médium sobre o que é mediunidade, levar ele a entender, estudar, entender melhor como que é o processo. E a partir daí o importante é a higiene mental. Ensinar para essa pessoa que se ela modificar o seu hábito, né, seus hábitos de vida, se ela se desenvolver moralmente, praticando a caridade, vigilante no que fala, no que pensa, nas suas companhias, onde frequenta, ajudando o próximo, ela vai atrair uma falange de espíritos iluminados que vão protegê-la e ajudá-la nisso, afastando assim os espíritos inferiores. Então não precisa de ir ao centro para desenvolver. Precisa sim desenvolver essa higiene mental, né? E o entendimento do que é mediunidade. Então, se conseguirmos desenvolver bem o nosso melhor, orando e vigiando, estudando, entendendo todo o processo, vigilantes no nosso dia a dia, a mediunidade ela vai nos proteger e não nos adoecer. Então todos pensemos muito sobre o aprendizado desta noite. Que Jesus, Mestre amado querido, abençoe a cada um de nós. Muito obrigada.